Esse vídeo vai ter duas partes. Hoje você vai aprender tudo sobre bancadas de cozinha. Qual material escolher, quais os materiais disponíveis, quais as medidas, quais os cuidados, quais as possibilidades. E no final, lá na parte 2, eu ainda vou te dar dicas de como manter a sua bancada sempre linda e valorizar esse material que é tão querido na nossa casa. Oi pessoas, tudo bem? Mais um vídeo aqui com um convidado nesse canal e hoje eu trouxe ela para falar sobre rochas, a musa, diva inspiradora das rochas. A Thaís é dona e proprietária da Bahia Pedras e da Ficus Rochas Ornamentais, duas empresas lindas aqui de Belo Horizonte. Oi pessoas, tudo bem? Primeiro, obrigada Rafa, Mila, todas as meninas do AUV pelo convite de estar aqui. Eu sou a Thaís, mais conhecida como Tatá, eu sou marmorista, já estou nesse ramo há mais de 5 anos, na verdade estou nesse ramo desde que eu nasci, porque eu nasci dentro da marmoraria, sou arquiteta e urbanista também, fiz uma pós interiores de arquitetura e paisagismo e gestão de negócios, né? Como a Rafa falou, estou aí à frente das empresas, tentando levar as rochas para a vida das pessoas. Então vamos lá, o vídeo de hoje é para tirar dúvidas. E a primeira dúvida que eu queria que a Thaís respondesse pra gente é: quais os materiais disponíveis para a gente utilizar aí hoje nas bancadas da cozinha? Bom, materiais são inúmeros, né, gente? A gente tem desde madeira, concreto, as lâminas, as nossas amadas rochas, né, claro. Mas cada material tem seu pró e seu contra. Será que sempre aquele material vai ser sempre bom? Ou será que ele tem um contra que vai nos ajudar a definir ou não por aquele material? Lembrando que a gente, como arquiteto, tem que pensar que a funcionalidade, o dia a dia da casa é muito importante na hora da gente definir esse material. Então, a gente vai aí passar por milhares de materiais e vamos especificar as rochas. E aí as pessoas entram naquelas crenças limitantes, que nós vamos quebrar muitas delas aqui, de que as rochas, de que talvez o mármore não é uma rocha ideal. Será que se ele não fosse uma rocha ideal, ele seria usado nos palácios antigos? Nós temos os templos gregos até hoje, né, em pé, né, recebendo visitantes feitos de mármore. E o Davi de Michelangelo, né, é uma estátua maravilhosa que foi esculpida no mármore Carrara, que teoricamente é um mármore que não pode ser usado em cozinha, mas aquela estátua ficou tanto tempo, né, em intempéries, em chuvas, enfim, no tempo, e até hoje ela está perfeita, continua linda, né? A edição aí vai colocar uma fotinha para vocês verem o Davi de Michelangelo. Então, será que se o mármore fosse uma rocha ruim, ele estaria sendo usado desde antes de Cristo? Verdade. E tem muita gente que utiliza alguns outros materiais, né? Tem gente que pergunta sempre pra gente se pode utilizar doses, pode fazer bancada de porcelanato, bancada de madeira. O que você tem a dizer sobre esses outros materiais? Então, é o que eu comentei no início do vídeo. A gente pode usar desde que o cliente esteja ciente dos cuidados e manutenções que ele tem que ter com esse material, né? Que são muitos. Então, as rochas, ela às vezes é um custo-benefício alto, mas é a longo prazo, né? A gente não vai gastar com uma rocha agora e vai trocar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, a rocha, ela consegue ficar na sua casa até essa casa ser do seu neto, do seu bisneto, do seu tataraneto. Então, elas permitem que a gente tenha essa manutenção, essa revitalização que outros materiais não nos permitem. Sim. Como, por exemplo, o porcelanato, né? Se quebrou uma quina de um porcelanato, não tem reconstrução, não tem como refazer. Então, tem que jogar fora, infelizmente essa é a palavra, jogar fora e fazer de novo. A pedra nos permite ser atemporais o tempo todo, né? Eu tive o prazer de visitar os palácios, né? Na época que eu fiz intercâmbio na Europa, e estão assim impecáveis e continuam sendo atemporais até hoje. Claro que a gente sabe que a arquitetura segue tendências, né? Mas será que se a rocha fosse escolhida no início do projeto, isso seria um problema ou seria uma solução, né? É verdade. É uma coisa a se pensar, né? Porque geralmente no início do projeto é muito comum os arquitetos definirem a cor da pedra. Ah, vai ser uma pedra branca, ok. E aí, na hora que o cliente vai até a marmoraria para escolher essa pedra branca, ou ele se assusta com o preço, ou ele não gosta de nenhuma que está lá. E aí, acabam levando opções ou inferiores ao que eles queriam, ou com alguma padronagem bem mais neutra, bem mais simples, para não contrastar ali no projeto da cozinha, né? Exatamente. O que eu vejo muito quando chega em mim
que o cliente às vezes não está satisfeito com aquela escolha, ou ele não esperava por aquela escolha. E eu já tive clientes que receberam projetos e pensaram, isso não é a minha cara. E eu não queria um projeto moderno, industrial, igual todo mundo está fazendo. E aí ele falou assim, eu vou vir aqui na marmoraria porque eu quero escolher uma rocha diferente. Eu quero uma rocha colorida. Eu quero uma coisa porque a minha vida é assim, a minha vida é alegre. Eu não quero chegar no momento e ter que usar uma rocha toda branca ou uma rocha toda preta porque vai compor melhor com o projeto. Né? Então eu acho que a gente tem que quebrar essa crença limitante e pensar no projeto no início, né, com tudo. E não deixar a rocha para ser escolhida no final. Sim. Porque aí sim, infelizmente, vai ser escolhida uma rocha branca, ou uma rocha cinza, ou uma rocha preta. Porque são cores neutras e que vão combinar com tudo. E aí entra o ponto, né, que talvez as pessoas até me crucifiquem ou parem de ver o vídeo, mas não parem de ver porque tem muito conteúdo ainda. É por que as pessoas não questionam o alto valor de uma marcenaria? Né, que é, infelizmente, um material que não vai durar muitos anos, né, a gente sabe disso, né, a gente tem na nossa casa, a gente sabe que ele tem um tempo de vida baixo e as pessoas questionam o valor da rocha natural, né, que é um material que está sendo formado há milhões de anos, é um material que tem uma extração, que tem um beneficiamento, que passa por várias mãos até chegar na marmoraria e dentro da marmoraria passa por várias outras mãos até chegar na casa do cliente. Então é um material que a gente tem sim que olhar com ele com muito carinho, com muita afetividade dentro da nossa casa, né? Então não é simplesmente um bojo de inox que a gente compra em série, que são todos iguais, e sim um trabalho artesanal, né? Um trabalho de pessoas que está sendo colocado dentro das nossas casas, da nossa vida, né? Então, também é uma crença limitante a gente quebrar, né? Por que a gente questiona certos tipos de coisa, certos tipos de preço, e outras a gente não questiona? Eu acho que parte muito também do sonho brasileiro de ter a famosa cozinha planejada. Ai, tô louca. Muito cliente chega pra gente e fala isso. Ai, tô louca pra mudar logo, ter minha cozinha planejada. Só que a marcenaria, geralmente, ela é a curva mais alta da sua curva ABC de custos da sua obra. Então, se você precisa economizar na sua obra, a marcenaria é o ponto ideal para que você faça essa economia. E não optando por menos marcenaria, caso você precise, mas optando por materiais mais simples, por materiais talvez brancos, que geralmente são os mais baratos, materiais sem muita textura, e apostar aí na textura na sua bancada. Apostar em uma rocha diferente, apostar em uma rocha que tenha uma imponência no ambiente. Você vai ter um resultado muito melhor e um preço aí muito mais gostosinho de pagar no final das contas, porque você vai fazer uma bancada que vai ser a própria protagonista do ambiente e a sua marcenaria, que é sim necessária, ela vai estar ali como um ponto neutro ali naquele ambiente. Isso vai te proporcionar uma economia e talvez até mais felicidade também, né? Com aquela cozinha mais linda. Tá, então falando aí desse mundo das rochas, tá? Eu queria que você falasse pra gente quais os tipos de rochas disponíveis no mercado, principalmente, né, aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, e que são apropriadas para serem utilizadas na cozinha. Então, nós teremos vários materiais, né? Nós temos os granitos, os mármores. Sim, mármores podem ser usados em cozinhas. Vamos falar mais pra frente por quê. Temos os quartzitos, que é a grande linha de materiais naturais que está sendo extraída. Já era extraída, mas muito exportada para fora do país. E hoje a gente tem uma grande variedade aqui, né? Esse balcão, né, que está aqui na nossa frente é de um quartzito. Tem também os materiais industrializados, né, que são opções também para a gente utilizar. Só que a gente tem que pensar se o material vai adequar o dia a dia do cliente, né? Eu acho que eu posso dar o exemplo do projeto do AP Malta, que foi um exemplo, né, real. Né? Vocês queriam uma rocha mais clara, só que né, o cliente não queria ter uma manutenção tão constante nessa bancada. Então, o granito claro não seria uma opção viável para ele a longo prazo. Sim, até porque ele queria usar em espaço de churrasco, tem muito ali movimentação de gordura, temperos, não ia ser muito legal. Sim, e aí eu vou trazer para vocês aqui
a escala de Mohs, né? Mohs foi, né, um cientista que estudou a mineralogia, os minerais, e nele ele coloca a escala de Mohs, e a gente tem o diamante, né, que é o nosso mineral mais duro encontrado na natureza. Vocês vão ver aí que o diamante ele é uma curva exponencial, porque nada chega próximo, né, do diamante. E esses números de 1 a 10 é só para a gente ter uma noção, né? Por isso que o 9 do 10 está muito longe, porque sim, o diamante, nada chega perto do diamante. Então, nós temos os profetas de Aleijadinho, que eram esculpidos na pedra-sabão por isso, por serem materiais fáceis de serem moldados. E aí a gente vem para os mármores, né? Que estão ali entre 3 e 4 na escala, que foram utilizados, igual eu falei, né? Michelangelo é um grande expoente aí da escultura em mármore. Então, também são materiais que estão numa dureza mais baixa. E aí o mármore da calcita, né? Agora indo para termos técnicos, né, que é o mármore mais tradicional que a gente conhece, como esse aqui, né, ao nosso fundo, são materiais de alta absorção e alta porosidade. Então, por isso a gente não indica tanto para cozinhas. Mas, se a pessoa tiver ciência de que ela tem que ter os devidos cuidados, ela pode sim usar. É o famoso pode. Poder pode, nada é proibido. Só que a gente tem sempre que levar em consideração, como arquiteto e como cliente também, né? O custo-benefício daquilo a longo prazo também, né, tá? Porque às vezes, como o cliente do apartamento Malta, ele queria ter uma bancada clara, mas ele não queria ter trabalho com ela. Ele não queria ter, ai meu Deus, caiu aqui, deixa eu limpar, senão vai manchar. Ele não queria ter esse trabalho, ele queria aproveitar o espaço com os amigos, com a família e deixar para limpar, sei lá, no outro dia. E se a gente fosse utilizar uma rocha parecida com essa, isso não seria possível, né? É. Ele teria que fazer a limpeza imediatamente. Exato, isso não se encaixaria no estilo de vida que ele tá buscando. Então, o briefing é muito importante. Agora, o mármore que vem da dolomita, que vocês podem ver aí na escala, né, já é um mármore que a gente pode usar sim. Por quê? A formação do mármore, ele é através de altas temperaturas e alta pressão dentro da crosta terrestre. Só que a dolomita, quando ela sofre esse tipo, né, de metamorfismo, ela se torna altamente resistente. Então, ela chega próximo aos quartzitos, que vocês estão vendo aí na escala, que está entre 6 e 7. Então, é um material que pode ser usado em cozinha de olho fechado, né? Então, sim, é praticamente 0,23% de absorção. Legal. Então, né, a gente tem aí os paranás, que estão sendo muito falados, né? Então, são materiais, são mármores, sim, que podem ser utilizados em cozinhas. E entra na questão, né, das rochas brancas, né, serem utilizadas em cozinhas também. Legal que 6 e 7 está bem mais próximo de 10, né? Para a gente entender aí um pouquinho dessa escala, do isso, quanto ele é mais resistente mesmo que os mármores. Né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o mármore dolomita. Eu espero que dê para ver um pouco da diferença, né? A gente nota que os poros do mármore calcita já são bem mais abertos do que os poros, né, da dolomita, né? Que são bem uniformes, bem mais homogêneo. Então, já é uma característica a olho nu que a gente já percebe que o material já é mais indicado, né, para cozinhas. Ai, isso é lindo, ele é meio rosinha, ele é muito bonito. Ele é um dos queridinhos, né, aqui nos nossos projetos. E aí a gente vai chegar a falar dos granitos e dos quartzitos. Sim. Os granitos, eles têm, já comentei, muita dureza. Só que, né, aqui, por exemplo, eu tenho um granito claro e um granito escuro. E o granito claro é o que a gente vem falando. Ele sim é resistente a riscos, né, a temperaturas, porém, ainda tem uma alta absorção. Então, essa impermeabilização tem que ser muito mais constante do que um granito escuro, que sim está absorvendo, mas a gente não vê a olho nu que ele está absorvendo. Sim. Mas o granito claro vai acontecer isso. Então, a gente tem que pensar, será que o custo-benefício deste material vai ser em conta a longo prazo ou não? Né? A gente tem que aí, os granitos e os quartzitos, eles são formados de quartzo. Porém, o quartzito, ele tem mais de 75% da composição dele só de quartzo. Por isso que ele se torna um material tão resistente. E os quartzitos, eles também sofrem a mesmo metamorfismo que os mármores, que é alta pressão e alta temperatura. Então, são materiais que vão ser altamente resistentes, né? Como o Kalahari, né? Que é essa amostra que a gente tem aqui, que foi usada no AP Malta, né? Então, é um material que praticamente nulo de absorção, nulo de riscos e manchas,
que vai atender a funcionalidade que a pessoa pretendia, né, no espaço dele lá, da varanda, vocês já viram aí, né? Quem não viu, Lucas, bota aí, né, o vídeo da varanda. Para assistir o vídeo do apartamento Malta. Então, são materiais que a gente pode sim utilizar. E eu acho que essas informações têm que ser levadas aos arquitetos, aos designers, para que eles consigam transformar os projetos em coisas únicas. Sim. Porque cada rocha vai ser única. Então, esse Kalahari que a gente usou no AP Malta não vai ser o mesmo Kalahari que eu vou usar em outro projeto. Por quê? A rocha está em constante mudança. Então, se essa rocha um dia ser descartada na natureza, ela vai ser recomposta de novo e daí a milhões de anos ela vai se tornar outra rocha. Legal. Então, a gente começa a trazer o ponto de que o projeto ele é único para cada cliente. Sim. Então, é isso que a gente tem que tentar buscar. Um ponto que eu acho muito importante também é em relação ao preço. Porque quando a gente apresentou para o cliente do apartamento Malta o orçamento em Kalahari, ele tomou um susto. Ele falou, não quero gastar tudo isso com rocha, não. Eu disse, não, tudo bem, você pode escolher uma rocha mais barata, não tem problema. Mas vamos conversar com a Thaís um pouco para ela te mostrar os testes de manchas, de como esses materiais se comportam com outros materiais que podem manchar, né? E a partir disso, você me fala qual que é a sua escolha, se você quer investir um pouco mais e ter uma rocha que vai te dar menos trabalho, ou se você ainda prefere ficar com uma rocha mais barata que vai te dar aí bem mais trabalho, né? E aí, depois que ele passou pelo teste de mancha, ele fechou no Kalahari. Exatamente. Vai aparecer aí para vocês a foto do teste de mancha que a gente fez. E aí entra naquela questão, mas então vamos usar materiais industrializados, que eles são maravilhosos, são lindos, são deuses? Não é bem assim. Vocês podem ver aí no teste de mancha que o compactado de quartzo também manchou com alguns materiais. Então, são materiais que também necessitam do mesmo cuidado. Então, não quer dizer que a gente vai colocar um compactado de quartzo. Compactado de quartzo, né, gente? Vamos falar, né? É o famoso Silestone. Mas hoje a gente tem inúmeras marcas, né? Marcas europeias, marcas brasileiras, marcas chinesas, marcas coreanas, indianas. Tem tudo quanto é tipo de marca hoje. Só que são materiais que a gente também tem que ter essa ciência de que ele pode sim vir a manchar. Então, não coloque, não especifique dando 100% de garantia. Porque a gente não está no dia a dia, né? Da casa da pessoa. A gente não sabe quem cuida, a gente não sabe o que ela faz durante o dia dela. Então, pode ser sim que venha manchar. Então, a gente tem que ter isso muito bem esclarecido para o cliente. E também tem os próprios produtos para esses materiais. Fora que esses materiais sintéticos, né, tá? Eu vejo um grande problema em utilizar ele em cozinha pela questão da maioria das vezes a baixa resistência à temperatura, né? E cozinha a gente tem fogão, a gente tem forno. Eu adoro tirar qualquer coisa do meu forno e colocar direto na bancada, porque eu não quero ficar segurando nada quente. E às vezes, na pressa do dia a dia, eu vou lembrar de colocar uma tábua antes, um pano antes, eu coloco direto em cima da bancada. E muitos desses materiais sintéticos, eles não resistem, né? Não, eles não resistem, né? O compactado de quartzo, até trouxe aqui para vocês verem, né? Que são materiais que vão aí poder ter vários tipos de tonalidades, né? Eu acho que sim, cabe o uso desses materiais em alguns projetos, em projetos comerciais. Uma pessoa que não cozinha tanto. Exato, mas, como a Rafa falou, esses materiais, eles não aguentam alta temperatura. Então, em volta do cooktop, a gente sempre coloca a fita dissipadora de calor para evitar que ocorra a trinca nesse material. Então, borda de churrasqueira, nada disso a gente indica esses tipos de materiais, porque a gente já sabe que vai dar problema. E outra questão, eles também não resistem à incidência de raios solares. Então, se você tem esse material próximo a uma janela, próximo a um local que vai tomar sol, como esse nosso balcão que toma sol todos os dias, esse material não seria possível, porque em pouco tempo ele já estaria desbotando. Por quê? Isso é um material feito também de quartzo com resina, e a resina ela não aguenta incidência de raios solares, então ela vai sim desbotando. Então, isso tudo são cuidados que a gente tem que ter antes de projetar e antes de indicar esse material para o cliente, né? E são materiais também com custo mais elevado do que os outros materiais. Então, tem que pensar, será que realmente vai valer a pena? E outra questão, eles são fabricados em lote.
igual porcelanato, enfim. Então, esse verde aqui, provavelmente se eu recebesse outra amostra do mesmo fornecedor, já estaria diferente. Então, se a gente, né, tem que calcular muito bem calculado o projeto, porque se precisar de uma peça, você não consegue fazer esse complemento, porque vai dar diferenciação de cor. O cliente deve até pagar um pouco mais por isso, né? Porque a marmoraria acaba tendo que pedir material a mais para ter certeza. Exatamente. E isso já vai embutido dentro do orçamento. Agora, a rocha natural é diferente, né? Então, eu comprei um Kalahari pro AP Malta, né? A minha sobra que eu tive na marmoraria, essa sobra pode ser vendida para outro cliente com um projeto menor. Legal. Então, isso a gente também consegue melhorar o beneficiamento dos materiais, em questão até mesmo de sustentabilidade. Sim. Né? Então, são pontos que a gente não pode esquecer. Eu não estou falando aqui que eu, né, nunca usaria um material industrializado, mas eu acho que os benefícios de uma rocha natural são maiores do que usar um material industrializado. E em relação de preço, eles batem de frente, em questão de manutenção. Então, assim, por que não utilizar o material que vai dar pra gente a longo prazo um benefício muito maior? E aí eu queria tocar num ponto, assim, que é mais uma curiosidade mesmo. Fala pra gente de onde que vem essas rochas naturais, de que canto, né, do mundo essas rochas chegam aqui pra gente? Bom, as rochas, elas, né, hoje a gente tem extração no mundo inteiro, gente. A gente tem extração, né, a famosa Itália, né, que é o mármore Carrara, né, a gente tem muitos materiais da Índia, né, Paquistão, a gente tem vários materiais. E o Brasil é uma das maiores geodiversidades do mundo, né, e a gente tem aí um número que é em torno de 100 materiais que são descobertos por ano no Brasil, de rochas naturais. Legal. Só que, para onde vão esses materiais? Para fora. E aí a gente quer resgatar e trazer esses materiais para o mercado interno. Então, são rochas que são... A gente tem muita extração no Espírito Santo, no Nordeste, né, no Ceará, na Bahia e também no Paraná. Né? No Paraná são os nossos queridos mármores dolomíticos. Eles são extraídos ali na região de Curitiba, ali próximo. No Espírito Santo tem muita extração de mármore, de quartzitos. Aqui em Minas Gerais a gente também tem extração de materiais, né? Tem o café imperial, né? Que é o granito, café, ele é extraído aqui em Minas. Tem o branco piracema, né? Que tem o próprio nome da cidade. Então a gente tem vários pontos no Brasil onde essas rochas são extraídas. E aí que é um ponto. Outra crença limitante, né? As pessoas acham que a indústria da rocha é uma indústria pouco sustentável. Pelo contrário, a indústria da rocha é uma das mais sustentáveis que tem hoje dentro do parque de industrialização do Brasil. Então, assim, todo o material que é extraído da pedreira, ele é reutilizado em várias funcionalidades. E não só isso, né? A gente tem que lembrar que as pedreiras têm que ter licenciamento para funcionar e são áreas inférteis, são áreas que não vão dar frutos, que não são possíveis de ter uma agropecuária, de ter uma plantação. Então, são rochas que não vão dar nenhuma colheita para a gente. E elas dão as nossas rochas. E aí, por exemplo, né, vai ter uma foto de uma pedreira, esses materiais menores, essas rochas que saem menores, são usadas em correções de solos para a agricultura. Legal. Né? Porque a gente sabe que o pH do solo vai mudando a cada plantação que você faz. Então, tudo é aproveitado. Né? Dentro da própria marmoraria, todo o sistema de água tem que ser recirculado. A gente não pode funcionar sem ter um alvará, né, de licenciamento ambiental, porque nada pode ser desperdiçado. A gente tem o descarte correto. Então, tudo isso soma para a grandeza, né, desse material, desse processo, né? E muito pelo contrário, que as pessoas acham que a indústria do porcelanato é super sustentável. Se a gente for pensar que o porcelanato ele passa por uma queima, já não é sustentável, né? Porque a queima produz muito CO2 na atmosfera. Então, está poluindo bastante, né? Então, a gente também tem que quebrar essa crença de que a rocha não é um material sustentável. E aquilo que eu falei, se eu pego essa rocha e devolvo ela para o meio natural, ela vai ser reconstituída de novo e daqui a milhões de anos ela vai estar na casa de outra pessoa fazendo também o papel dela
né, que a gente vem comentando até aqui. Olha, já tem muita informação legal aqui nesse vídeo. A gente está dando uma aula para vocês sobre rochas, sobre bancadas. Então aproveita para apoiar o nosso trabalho, já clica aqui em curtir, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho.